Será que essas duas pessoas, assim como foi relatado na Bíblia, no caso de Adão e Eva, poderiam repovoar o planeta? Será que a população mundial de quase 8 bilhões de pessoas começou com o fruto do relacionamento de dois seres? O que a ciência diz sobre isso? Além de ser um assunto pra lá de complexo, são muitas perguntas a serem respondidas, não é? Então vamos com calma que eu vou tentar esclarecer cada uma dessas questões para você. Na visão da ciência, nós somos fruto de uma mistura de vários povos. Um dos primeiros humanos conhecidos é o Homo habilis, ou homem prático, que viveu entre 2,4 milhões e 1,4 milhão de anos atrás na África Oriental e Austral. O Homo rudolfensis viveu na África Oriental, cerca de 1,9 milhão a 1,8 milhão de anos atrás. Ou homem ereto, que variou da África Austral até a China moderna e a Indonésia. Ele viveu cerca de 1,89 milhão a 110 mil anos atrás. De acordo com um artigo publicado em 2020, ainda havia um grupo super arcaico, desconhecido, que se separou de outros humanos na África há aproximadamente 2 milhões de anos. Os super arcaicos acasalaram com os ancestrais dos neandertais e dos denisovanos, o primeiro exemplo conhecido de grupos humanos acasalando. A ciência sabe dos neandertais desde o século XIX, mas só descobriram os denisovanos em 2008. Posteriormente, cientistas também descobriram que neandertais e denisovanos não apenas acasalaram entre si, mas também acasalaram com humanos modernos. Ainda há muitas dúvidas que a ciência não conseguiu responder, como, por exemplo, quando foi que ocorreu todo esse acasalamento entre grupos? Os humanos modernos podem ter se acasalado com os neandertais, depois de migrar da África para a Europa e a Ásia. Mas há várias possibilidades. Toda essa confusão nos faz pensar na evolução humana como um trançado de vários povos, em vez de uma árvore clássica da evolução. Embora a maioria do DNA dos humanos modernos ainda venha de um grupo que se desenvolveu na África, as descobertas mais recentes sobre o acasalamento entre grupos dificultaram a forma como vemos a evolução humana. O que eu quero que você entenda com isso é que, para a ciência, nós somos frutos da reprodução de vários grupos, diferente da teoria criacionista que diz que nós surgimos a partir do relacionamento de Adão e Eva. Na visão científica, a história contada na Bíblia dificilmente poderia ter realmente acontecido. Se levarmos em consideração que a geração descendente de um casal seriam irmãos e irmãs, eles teriam que procriar entre si. E todo mundo sabe, além do incesto ser um tabu, essa prática também é extremamente perigosa. A teoria de que duas pessoas conseguiriam povoar o planeta esbarra na consanguinidade. Todo ser humano tem duas cópias de todos os genes, um da mãe e outro do pai. Porém, algumas variações genéticas não se manifestam, desconsiderando os casos em que os dois genes são exatamente iguais. As chamadas variações recessivas são inofensivas, mas quando um casal tem um parentesco, aí as coisas ficam um pouco complicadas. Para sobreviver e prosperar, uma espécie precisa de uma diversidade de genes. Os filhos de duas pessoas são obviamente irmãos, e o produto dessas uniões seriam primos. Crianças nascidas de pais que estão intimamente relacionados geneticamente são mais propensas a sofrer de deficiências físicas, mentais ou de desenvolvimento. Por esse motivo que o incesto é perigoso. Um estudo que analisou crianças da Tchecoslováquia nascidas entre 1933 e 1970 descobriu que quase 40% das que tinham pais parentes de primeiro grau tinham algum tipo de deficiência grave. Essas doenças hereditárias são raras e geralmente ocorrem quando duas cópias do mesmo gene são transmitidas pelos pais de uma pessoa. Ou seja, ter variantes recessivas não é um problema se a obtivermos de apenas um dos pais. Quase todo mundo carrega uma ou duas variantes genéticas que poderiam ser mortais, mas elas não se manifestam porque herdamos apenas uma cópia. Agora, quando uma pessoa tem duas variantes genéticas recessivas devastadoras, aí temos um grande problema, fato que acontece com mais frequência em casos de consanguinidade. Usemos como exemplo a população da ilha de Pingelap, no Pacífico Ocidental. Durante o século XVIII, um tufão atingiu a região e matou boa parte da população local. Sobraram apenas cerca de 20 pessoas para trabalhar na reconstrução do local e ajudar a repovoar a ilha. Só que entre essas pessoas havia portadores de acromatopsia, uma condição parecida com o daltonismo, em que a pessoa não consegue observar outras cores além de preto, branco e alguns tons de cinza, devido a uma disfunção presente nas células que processam a luz e a visão da cor. Atualmente, cerca de 10% da população da ilha tem a condição. Eles se tornaram vítimas do efeito fundador, que é a perda da variação genética, que ocorre quando uma nova população é estabelecida por um número muito pequeno de indivíduos de uma população maior. Vou dar mais um exemplo dos problemas que fariam com que duas pessoas não conseguissem repovoar o nosso planeta. Durante muitos anos, famílias reais de todo mundo se casaram entre si para manter o poder da família durante séculos. Carlos II é um exemplo claro de que isso não deu certo. Ele tinha várias deficiências mentais e físicas, era infértil e não aprendeu a andar até os 8 anos de idade. O motivo por ele ter nascido assim? Consanguinidade. Em outras palavras, ele herdou muitos genes idênticos de ambos os pais. Então, quantas pessoas seriam necessárias para repovoar o planeta? Vamos voltar à suposição que eu fiz lá no começo. Sobraram apenas 2 pessoas na Terra, depois de uma terrível guerra contra robôs, que foram derrotados. Bom, para o Dr. Philip Stevens, da Universidade de Durham, na Austrália, 50 pessoas poderiam manter a raça humana se reproduzindo, sem cair no efeito fundador. Mas 500 pessoas ofereceriam um leque genético extremamente diversificado. Já para o antropólogo John Moore, que fez um estudo para a NASA em 2002 sobre como seria povoar um outro planeta, sua estimativa foi modelada em pequenos grupos migratórios de humanos primitivos
recessivos, cerca de 160 pessoas. Ele recomenda começar com casais mais jovens e sem filhos e rastrear a presença de genes recessivos, potencialmente perigosos. Além desses obstáculos, devemos levar em consideração que, se 2 humanos sobreviverem a uma guerra contra a inteligência artificial, caso ambos sejam do sexo masculino ou ambos do sexo feminino, as chances de repovoar o planeta vão a 0. Além disso, se quem sobreviveu foi um casal, mas a mulher é muito velha, as chances também vão quase para 0. Por isso, precisaríamos da sorte de ser um homem e uma mulher jovens e férteis, pois só assim teríamos alguma chance significativa. Ainda assim, muitas coisas ainda podem dar errado, como, por exemplo, o casal acabar tendo apenas filhos homens. Nesse caso, esse seria o nosso fim. Frederick Marin, astrofísico da Universidade de Estraburgo, acha que 98 pessoas saudáveis seriam necessárias para, ao longo de muitas gerações, estabelecer uma população saudável, ou seja, não consanguínea. Mas isso se envolver um grupo adequado de 98 pessoas, ou seja, de pessoas que pudessem reproduzir e ter uma diversidade genética suficientemente boa para propagar a espécie e reconstruir a população. Cameron Smith, antropólogo de Portland State University, defende que esse número seria bem maior, algo em torno de 14 mil pessoas. O cálculo foi feito baseado na demografia das populações reais da Terra. Muitas sociedades de caçadores-coletores sobrevivem em grupos de cerca de 100 pessoas, mas mesmo as tribos mais isoladas sempre interagem e têm descendentes com grupos vizinhos. De certo modo, 14 mil pessoas é um número pequeno, levando em conta que iríamos sustentar nossa espécie. Mas será que deveríamos nos preocupar com o repovoamento da Terra? Bom, a pandemia mais recente nos mostrou o quanto somos frágeis. Além disso, basta dar uma olhada na história das civilizações passadas. Astecas, incas, maias, todos eles desapareceram, o que poderia facilmente acontecer com o resto do mundo. Quanto à pergunta se 2 pessoas seriam capazes de repovoar o mundo, acho que a resposta já ficou clara. Para além dos problemas de consanguinidade, vários fatores poderiam atrapalhar nessa reprodução. Isso não quer dizer que seria impossível, mas com toda certeza seria mais demorado. Com isso, várias gerações teriam problemas por causa dos genes recessivos. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!